E aí, pessoal? Beleza! De volta com a gente aqui no Fé em Letras. Para quem ainda não conhece, esse é o espaço para mergulhar de cabeça em temas que movem nossa fé e expandem nosso conhecimento. E hoje? Hoje o bicho pega. A gente vai desbravar a Carta aos Gálatas. Eita, Gálatas. É isso aí. Mas calma, não é a leitura tradicional que você está acostumado. A gente vai usar a lupa do N.T. Wright para enxergar essa carta de um jeito totalmente novo. Preparado? Opa, tô curioso já. Sempre bom ter novas perspectivas, né? Exatamente. E já vou avisando a visão de Wright sobre a justificação pela fé de tirar o fôlego. Mas antes de começarmos, aquele recadinho básico, galera. Se liga, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e, claro, compartilhem esse episódio com a galera. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para a gente destrinchar nos próximos mergulhos. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Isso aí, vamos aumentar essa comunidade. Agora sim, vamos ao que interessa. A Carta aos Gálatas sempre foi um campo minado, né? Cheio de debates acalorados sobre lei, graça, liberdade e cristão. Ufa! É muita coisa. É mesmo, um tema que sempre gera bastante discussão, né? Pois é. Mas sabe, lendo Wright, me peguei questionando algumas coisas que eu jurava que tinha entendido. A visão dele me fez dar uma chacoalhada nas minhas ideias, sabe? Sei bem como é isso. A gente acha que já sabe tudo e de repente aparece uma nova perspectiva que nos faz repensar tudo. Exatamente. E o Wright faz isso com maestria. E para começar, o que mais me impressionou foi a forma como ele coloca a justificação pela fé dentro da história bíblica como um todo. Ele vai além daquela visão tradicional de perdão dos pecados, sabe? É verdade. Ele mostra como a justificação se conecta com a fidelidade de Cristo no cumprimento da aliança de Deus com Abraão. É de explodir a cabeça. E por que essa conexão é tão importante? Qual a diferença prática disso tudo para quem está ouvindo? A sacada genial de Wright é mostrar que a justificação, para Paulo, não é só sobre você individualmente ser perdoado, é sobre Deus incluindo os gentios na família de Abraão, criando uma nova comunidade multiétnica unida pela fé em Cristo. É como se a justificação fosse a chave para abrir as portas dessa nova comunidade. Caramba, é como se a gente estivesse entrando num novo mundo, né? É isso aí, um novo mundo onde as antigas divisões não fazem mais sentido. E a mesa comum que Paulo tanto fala em Gálatas, ela tem a ver com essa nova comunidade. Com certeza. A mesa comum era um símbolo poderoso na época, representando essa união radical entre judeus e gentios. Algo impensável no contexto social da época. Era como quebrar todos os protocolos, sabe? Era um ato revolucionário. Sem dúvida. Imagina o impacto disso naquela sociedade. E Wright destaca como a mesa comum representa essa união radical entre judeus e gentios. É realmente incrível pensar como algo tão simples como compartilhar uma refeição podia ter um significado tão profundo. Mas me diz uma coisa, essa ênfase na comunidade, será que não diminui a importância da experiência individual com Cristo, da fé pessoal de cada um? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E é aí que a interpretação de Wright sobre a palavra pistis, que a gente traduz como fé, se torna crucial. Ele argumenta que pistis não significa apenas crer, mas implica fidelidade, um compromisso ativo com Cristo, com essa nova comunidade. Então pistes é mais do que uma crença, uma atitude, um jeito de viver a fé. Exatamente. É uma fidelidade que se manifesta em comunidade, em ações concretas de amor e serviço. É como se a fé individual se concretizasse na vida comunitária. Interessante. É como se a fé se tornasse visível através das nossas ações, do nosso compromisso com o próximo. Isso mesmo. A fé genuína se traduz em amor e serviço ao próximo. E aí, falando em comunidade em quebra de paradigmas, como fica a lei nesse contexto tudo? Paulo critica tanta lei em Gálatas que muita gente acha que ele rejeitava completamente. É verdade. A lei parece um ponto central de tensão em Gálatas, né? Sem dúvida. E o que me fascinou na leitura de Wright é justamente a nuance com que ele aborda essa questão. Ele mostra que Paulo não via a lei como algo ruim em si mesma. Na verdade, ele entendia como um instrumento que apontava para a necessidade da graça de Deus. Veria como sinal de alerta, mostrando que a gente precisa de algo mais, de algo que nos conflite. Perfeito. A lei, ao revelar nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente, nos mostrava a nossa necessidade da graça libertadora de Deus. Era como se ela nos preparasse para o encontro com Cristo. E, para ilustrar essa ideia, Paulo usa a analogia do pedagogo, aquele tutor que acompanhava as crianças até a escola. Que analogia interessante. A lei seria como esse pedagogo nos guiando até Cristo. Mas se a lei nos leva a Cristo, por que Paulo a critica tanto em Gálatas? A crítica de Paulo se dirige àqueles que distorciam o papel da lei, transformando-a no meio de salvação. Eles estavam, na verdade, trocando a liberdade da graça pela escravidão do legalismo. É como tentar escalar uma montanha usando um mapa que só te leva até a base, sabe? Entendi. Eles estavam usando a ferramenta errada para o objetivo final. E qual seria a ferramenta certa? A fé em Cristo. A lei, por si só, não podia nos salvar. Ela apenas nos mostrava a nossa necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Cristo, que nos liberta da condenação da lei e nos concede a verdadeira liberdade.
É como se ele nos desse asas para voar até o topo da montanha sem precisar da escalada difícil. Uau, que imagem poderosa. Então, para Paulo, a lei tinha um propósito, mas esse propósito se cumpria em Cristo. Exatamente. A lei, por si só, não podia nos salvar, ela apenas nos mostrava a nossa necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Cristo, que nos liberta da condenação da lei e nos concede a verdadeira liberdade. É como se a lei fosse um professor rígido que nos prepara para um mestre amoroso e libertador. E essa liberdade cristã que Paulo tanto fala, como ela se manifesta na prática? Ótima pergunta. Para Wright, a liberdade cristã é muito mais do que a ausência de regras ou a permissão para fazermos o que fizermos. É liberdade para amar a Deus e ao próximo de forma autêntica, guiados pelo Espírito Santo, livres da escravidão do pecado e da obrigação de observar a lei como meio de salvação. Então essa liberdade não é sobre fazer o que a gente quer, mas sobre amar e servir a Deus e ao próximo de forma genuína. Exatamente. É sobre viver de acordo com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo e motivados pelo amor. Mas e aqueles que usam essa liberdade como desculpa para pecar? Tipo, já que Deus me perdoou, posso fazer o que eu quiser. Esse é um ponto importante que Paulo se preocupa em refutar em Gálatas. Ele deixa claro que a liberdade cristã não é libertinagem, é um chamado à responsabilidade e ao amor. Ele nos adverte contra usar a liberdade como oportunidade para a carne, ou seja, para satisfazer nossos desejos egoístas. A liberdade é para voar alto, não para se afundar na lama. Entendi. A liberdade em Cristo não nos isenta da responsabilidade ética, pelo contrário, nos impulsiona a viver de forma ainda mais ética, guiados pelo Espírito Santo e produzindo frutos como amor, alegria, paz. Isso aí, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nossa, bastante coisa, hein? É verdade. Mas esses frutos são a evidência de uma vida transformada pela graça de Deus. E essa transformação, ela acontece por mágica, do dia para a noite. De jeito nenhum. É um processo. Paulo fala bastante sobre o papel do Espírito Santo nesse processo, né? Sim. E como Wright interpreta esse papel do Espírito Santo na vida do cristão? Para Wright, o Espírito Santo é a garantia da herança, o penhor da nova criação, a força que nos capacita a viver a vida cristã em sua plenitude. Ele usa a analogia do primeiro pagamento de um contrato para ilustrar a presença do Espírito como sinal da promessa futura da vida eterna em Cristo. Interessante. É como se a gente já tivesse um gostinho do que nos espera na eternidade. Exatamente. E é por isso que Paulo critica aqueles que, tendo começado no Espírito, buscavam a perfeição na carne, ou seja, na mera observância externa da lei. A verdadeira transformação se dá no interior, pela ação do Espírito Santo. É como se eles tivessem trocado um motor potente por um de Fusca. É uma boa analogia. A gente precisa se deixar guiar pelo Espírito, que é a força que nos impulsiona para frente. É como ter um turbo na vida espiritual. Mas me fala uma coisa, você mencionou que Paulo usa a história de Agar e Sara, lá em Gálatas 4, para ilustrar a diferença entre a liberdade cristã e a escravidão da lei. Como funciona essa analogia? Essa analogia é genial. Hagar, a escrava, representa a vida sob a lei, enquanto Sara, a mulher livre, simboliza a vida no Espírito. E os filhos delas? Ah, Eles também têm um significado nessa história. claro. Ismael, filho de Hagar, representa aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei, enquanto Isaque, filho da promessa, representa aqueles que são justificados pela fé em Cristo. E o que o Wright diz sobre essa alegoria? Como ela se conecta com a mensagem principal de Gálatas? Essa é a parte que eu achei mais interessante. Wright argumenta aqui. Wright argumenta que Paulo usa essa história familiar para ilustrar a diferença entre tentar alcançar Deus por esforço próprio, como Hagar, e receber a promessa de Deus pela graça, como Sara. É como se a gente pudesse escolher entre remar contra a correnteza ou se deixar levar pelo vento, sabe? Nossa, que imagem poderosa. Entendi. Ismael representa a tentativa de ser justo pelas obras da lei, enquanto Isaac simboliza a justificação pela fé. É como se a gente pudesse escolher entre construir um barco furado ou receber um navio pronto para navegar. Exatamente. E como isso se aplica à situação dos Gálatas? Eles estavam lá remando com todas as forças, mas em um barco furado. É verdade. Eles estavam se esforçando para seguir a lei, mas esquecendo da graça de Deus em Cristo. Wright argumenta que Paulo está alentando os Gálatas contra a tentação de se tornarem Ismael, buscando a aprovação de Deus por meio de obras, em vez de se apoiarem na promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo para todos que creem. É como se ele dissesse, galera, pare de remar, o navio já está pronto, é só embarcar. É como trocar a liberdade do evangelho pela escravidão do legalismo. Mas é Jerusalém de cima que Paulo menciona. Ela tem a ver com essa nova realidade em Cristo. Com certeza. A Jerusalém de cima representa a nova comunidade de Deus multiétnica, onde não há mais distinção entre judeus e gentios. É a concretização da promessa de Deus a Abraão, a família universal unida pela fé em Cristo, livre da lei como meio de salvação.
É o destino final do nosso navio. Uau. É como se a Jerusalém de cima fosse o porto seguro onde todos são bem-vindos, independentemente da sua bagagem. Exatamente. É a comunidade da liberdade onde a graça de Deus reina e o amor ao próximo se torna a expressão máxima da fé em Cristo. É a visão de um futuro glorioso, onde as barreiras étnicas e sociais são derrubadas e a humanidade se une em Cristo. Que visão inspiradora. Mas como essa mensagem de Gálatas, escrita há quase 2000 anos, se aplica à nossa realidade hoje? Será que a gente ainda precisa se preocupar com essas questões de lei e graça? Essa é a grande questão. E Wright argumenta que a mensagem de Gálatas é atemporal e continua desafiando a igreja nos dias de hoje. Ele aponta 3 perigos que a gente precisa evitar: a platonização da escatologia, a moralização da antropologia e a paganização da soteriologia. Nossa, quanta palavra difícil. Pode traduzir isso para mim. Claro, a platonização da escatologia é basicamente a ideia de que a nossa esperança está só no céu, sabe? Sabe, tipo, a gente fica esperando o futuro, mas esquece de viver o evangelho aqui e agora. Entendi. É como se a gente vivesse num mundo de fantasia, esperando o final feliz, mas sem fazer nada para mudar a realidade presente. Exatamente. A gente precisa ter os pés no chão, mas o coração no céu. Para Wright, a esperança cristã se manifesta em ações concretas de amor ao próximo, de busca pela justiça social e de cuidado com a criação. Legal. Como diz o ditado. Oração sem ação é ilusão. E a moralização da antropologia, o que seria? É a tendência de reduzir o ser humano a um conjunto de regras morais, sabe? Como se a gente fosse só um monte de, faz isso, não faça aquilo, sem levar em conta a graça de Deus e a necessidade do perdão. Entendi. É como se a gente transformasse a fé no manual de instruções e esquecendo da beleza da graça e do amor de Deus. Isso aí. É como se a gente se preocupasse mais em seguir as regras do que em ter um relacionamento autêntico com Deus. Para Wright, a fé cristã é muito mais do que um código de conduta. É um relacionamento vivo com Deus que nos transforma de dentro para fora. E a paganização da soteriologia. Essa parece complicada. É a tendência de transformar a salvação num ritual vazio, um passe livre para o céu, sem exigir uma mudança real de vida. É como se a graça de Deus fosse um amuleto mágico que garante a entrada no paraíso, sem necessidade de arrependimento, transformação e compromisso com Cristo. Então a paganização da soteriologia seria como banalizar a graça de Deus, transformando em algo superficial e sem poder transformador. Exatamente. É como se a gente achasse que basta aceitar Jesus para ter a vida garantida no céu, sem precisar mudar nada no nosso jeito de viver. Para Wright, a salvação em Cristo implica em uma mudança radical de vida, um novo nascimento, uma nova criatura. A graça de Deus nos liberta do pecado, nos capacita a amar e nos impulsiona a viver de forma justa e compassiva, buscando a glória de Deus e bem do próximo. Nossa, é como se a gente trocasse a verdadeira liberdade por uma ilusão de segurança. E como a gente pode evitar cair nessas armadilhas? Como viver a mensagem de Gálatas de forma prática no nosso dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, como sempre, é multifacetada. Mas, em essência, a carta aos Gálatas nos desafia a viver a liberdade cristã em sua plenitude, rompendo as barreiras que nos dividem e construindo pontes de reconciliação e justiça. E como a gente pode fazer isso na prática? Primeiramente, a gente precisa resistir a qualquer tentativa de impor a lei como meio de salvação, reconhecendo que a graça de Deus é suficiente para nos justificar e nos transformar. Ou seja, nada de tentar comprar salvação com boas obras ou com cumprimento de regras. Exatamente. A salvação é um presente de Deus recebido pela fé em Cristo. E essa fé se manifesta em amor e gratidão, não em medo ou obrigação. É como receber um presente de aniversário e ficar tentando pagar por ele, sabe? Não faz sentido. Verdade. E que outras atitudes práticas a gente pode ter para viver a mensagem de Gálatas? Em segundo lugar, a gente precisa lutar contra as divisões dentro da igreja, reconhecendo que todos somos irmãos em Cristo, independentemente de nossas diferenças étnicas, sociais ou teológicas. A mesa comum, símbolo da unidade em Cristo, deve ser um lugar de acolhimento, de perdão e de celebração da diversidade. É como se a igreja fosse um grande banquete, onde cada um traz um prato diferente para compartilhar. Exatamente. A diversidade, quando vivida em amor e respeito, enriquece a comunidade cristã e reflete a beleza da criação de Deus. E as diferenças teológicas? Às vezes elas causam tanta divisão e conflito dentro da igreja, né? É verdade. Mas a gente precisa aprender a lidar com as diferenças teológicas com humildade, respeito e amor fraterno, buscando diálogo franco e aberto, sem impor nossas opiniões aos outros. A unidade da igreja não significa uniformidade de pensamento, mas sim comunhão de amor em torno de Cristo, reconhecendo que a verdade de Deus é maior do que nossas limitadas compreensões. É como diz o ditado: conversa entre amigos, o céu é o limite. Exatamente. E na igreja o céu é o nosso lar. A gente precisa se lembrar que somos todos irmãos e irmãs unidos pelo amor de Cristo. E por fim,
Qual a terceira atitude prática que a gente pode ter para viver a mensagem de Gálatas? Em terceiro lugar, a gente precisa viver a liberdade cristã em amor e unidade, rompendo as barreiras que nos dividem e construindo pontes de reconciliação. Isso significa combater qualquer forma de preconceito, discriminação ou exclusão, promovendo a justiça social e defendendo os direitos dos oprimidos. É como diz a música. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. É isso aí. A gente precisa lutar por um mundo mais justo e fraterno, onde todos tenham acesso aos bens básicos e à dignidade humana. E diante de tantos desafios e injustiças no mundo, como a gente não desanima? Como manter a esperança acesa? A esperança cristã se alimenta da certeza de que Deus está no controle da história e de que a sua justiça por fim prevalecerá. A vitória de Cristo sobre a morte nos garante que o mal não terá a última palavra e que um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça estão por vir. É como ter uma bússola que sempre aponta para o norte, mesmo em meio à tempestade. E enquanto esse dia não chega, qual é o nosso papel? O que a gente pode fazer? O nosso papel é sermos agentes de transformação, semeando amor, justiça e paz onde quer que estejamos. É sermos sal e luz no mundo, refletindo a glória de Deus e apontando para a esperança que temos em Cristo. É como ser um farol que guia os navios em meio à escuridão. Exatamente. A gente precisa iluminar o mundo com a luz do Evangelho, mostrando o caminho da salvação e da verdadeira liberdade em Cristo. Que missão incrível! Mas como a gente não se deixa contaminar pelo egoísmo, pela indiferença e pela violência que nos cercam? A chave é manter nosso foco em Cristo, alimentando nossa fé com a palavra de Deus, com a oração e com a comunhão com outros cristãos. É na intimidade com Deus que encontramos força, sabedoria e esperança para enfrentar os desafios da vida e para sermos agentes de transformação no mundo. É como recarregar as baterias do nosso farol. É como ter um gerador de energia espiritual. Que palavras inspiradoras. Mas me fala uma coisa, Paulo. Em Gálatas, menciona a importância de andar no Espírito. O que ele queria dizer com isso? É como andar de bicicleta. A gente precisa de equilíbrio. Boa pergunta. Andar no Espírito significa viver em sintonia com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em pensamentos, palavras e ações. É uma vida de submissão à orientação divina, buscando a santidade e o crescimento em Cristo. Então, é como ter um copiloto divino que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida. Perfeito. Ele nos orienta, nos corrige, nos conforta e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Andar no Espírito é estar sensível à sua voz, buscando agradá-lo em tudo que fazemos. Mas como a gente pode ter certeza de que estamos andando no Espírito? Existe algum tipo de mapa ou GPS espiritual? Paulo, em Gálatas, nos dá algumas pistas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, se a gente estiver produzindo esses frutos, é sinal de que estamos andando no Espírito. É como se a gente colhesse os frutos de uma árvore saudável. Exatamente. O fruto do Espírito é a evidência de que estamos permitindo que Deus opere em nossas vidas, nos transformando de dentro para fora. Quando o Espírito Santo nos guia, o resultado natural é uma vida marcada pelo amor, pela alegria, pela paz e pelas demais virtudes mencionadas por Paulo. É como se a gente fosse um jardim florido, onde o Espírito Santo é o jardineiro que cuida das plantas com carinho. Esses frutos, com certeza, são um testemunho vivo da ação de Deus em nossas vidas, impactando as pessoas ao nosso redor e glorificando o nome de Cristo. Mas me fala uma coisa, Paulo. Em Gálatas, menciona a nova criatura que surge quando a gente se entrega a Cristo. O que ele queria dizer com isso? É como se a gente virasse um super-herói. Boa pergunta. A nova criatura representa a transformação radical que o Evangelho opera em nós. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos nossa fé em Jesus Cristo, somos regenerados pelo Espírito Santo, recebendo uma nova natureza, uma nova identidade e uma nova vida. É como trocar a roupa velha por uma novinha em folha. Então é como se a gente nascesse de novo. Exatamente. A Bíblia usa a imagem do novo nascimento para descrever essa mudança profunda que o Evangelho realiza em nós. Em Cristo nos tornamos novas criaturas, com novos desejos, novas motivações e novas aspirações. É como se a gente ganhasse um upgrade de software. Mas essa transformação é instantânea ou é um processo gradual? A regeneração, o novo nascimento, ocorre em um momento específico, quando nos entregamos a Cristo. Mas a transformação em nova criatura é um processo contínuo que dura a vida toda.
É o que a Bíblia chama de santificação, a obra do Espírito Santo em nós, nos moldando à imagem de Cristo. Então, a vida cristã é uma jornada de constante crescimento e aperfeiçoamento. Sim, é um processo de aprendizado, de superação de desafios, de lutas contra o pecado e de constante busca pela santidade, guiados pelo Espírito Santo, que nos capacita a cada dia a sermos mais parecidos com Cristo. É como se a gente estivesse sempre em construção, né? Exatamente. E o Espírito Santo é o mestre de obras que nos ajuda a construir uma vida firme e sólida sobre a rocha que é Cristo. Que legal. Mas como a gente pode contribuir para essa transformação em nova criatura? A gente precisa comprar os materiais de construção. De nada. A gente só precisa se dispor a ser transformado, alimentando nossa mente com a palavra de Deus, buscando a Deus em oração, participando da comunidade de fé, servindo ao próximo e resistindo às tentações do pecado. É na comunhão com Deus e na prática do Evangelho que somos moldados à imagem de Cristo. É como se a gente colaborasse com o mestre de obras, né? Oferecendo a ele as ferramentas certas para construir a nossa nova vida. Esses ensinamentos com certeza nos desafiam a viver a fé cristã de forma integral, buscando a transformação em nova criatura e permitindo que o Espírito Santo opere em nós, produzindo frutos de justiça e santidade. Mas, me fala uma coisa, Paulo, em Gálatas, faz uma crítica àqueles que se submetiam novamente ao jugo da lei. O que ele queria dizer com isso é como se eles tivessem voltado para trás, depois de já terem chegado ao destino. É isso mesmo. Paulo, em sua carta, alerta os cristãos gálatas sobre o perigo de retornarem à escravidão da lei, buscando a salvação através de seus próprios esforços, em vez de se apoiarem na graça de Deus manifesta em Cristo. É a tentação de trocar a liberdade do evangelho pela rigidez do legalismo. É como se eles tivessem desembarcado do navio e voltado a remar no barco furado. Que perigo. É como se a gente trocasse um banquete por migalhas. Mas se já estamos livres da condenação da lei, por que a gente ainda precisa se preocupar com ela? Ela não perdeu a validade. A lei, vista à luz do evangelho, se torna um guia para a vida cristã, nos ajudando a discernir o que agrada a Deus e a viver de forma justa e amorosa. Ela nos ensina sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade do arrependimento e sobre o amor ao próximo. Então a lei nos ajuda a viver de forma que glorifique a Deus e edifique o próximo. Exatamente. Ela não é um fardo, mas sim um instrumento de graça, que nos orienta na prática do amor, a justiça e da misericórdia, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. É como se a lei fosse um mapa que nos ajuda a encontrar os melhores caminhos dentro do novo mundo que Cristo nos abriu. E como a gente pode aplicar essa compreensão em nosso dia a dia? A gente precisa decorar o mapa. Não precisa decorar, mas é importante consultar. Buscando conhecer a vontade de Deus através das Escrituras, meditando nos ensinamentos da lei à luz do Evangelho e permitindo que o Espírito Santo nos guie na prática do amor e da justiça. Afinal, como o próprio Jesus afirmou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. É muita informação para processar. Realmente, a Carta aos Gálatas é um tesouro de sabedoria que nos desafia e nos inspira a viver a fé cristã em sua plenitude. E a mensagem central que ecoa em nossos corações é: a salvação não se conquista por méritos próprios, mas é um presente merecido de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. E essa fé, como vimos, não é um mero ato intelectual, mas um compromisso radical com Cristo, que se manifesta em amor ao próximo, em busca pela justiça social, em transformação do mundo à luz do Evangelho. E a lei, vista à luz da graça, se torna um guia para a vida cristã, nos orientando na prática do amor, da justiça e da misericórdia. É um convite a vivermos em sintonia com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo, produzindo frutos de bondade, paz e alegria que glorificam o nome de Cristo. Mas e agora, o que fica para nós depois desse mergulho? Qual a lição de casa que a gente leva para a vida? A Carta aos Gálatas nos desafia a viver a fé de forma autêntica, a romper com as amarras do legalismo, a celebrar unidade na diversidade e a sermos agentes de transformação no mundo, refletindo a graça de Deus em nossas vidas. É um chamado à radicalidade do amor, à coragem de ser diferente, à busca pela justiça social e ao compromisso com a verdade do Evangelho, sem medo de enfrentar a oposição. É como receber um convite para uma aventura épica. Que a leitura de Gálatas, inspirada pela análise de N.T. Wright, continue a nos desafiar e a nos inspirar a viver a fé cristã em sua plenitude. E você, o que achou desse mergulho? Compartilhe suas reflexões com a gente nos comentários e se tiver alguma sugestão de livro para nossos próximos mergulhos, deixa aqui embaixo. Afinal, a jornada de descoberta continua. E antes de nos despedirmos, aquele recadinho básico. Curta um vídeo, siga o canal, ative as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos mergulhos. Compartilhe esse episódio com seus amigos e irmãos na fé. Isso nos ajuda muito a crescer e alcançar mais pessoas. Até a próxima. E que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Até a próxima. Ela não é um fardo, mas na verdade é um instrumento de graça que nos orienta na prática do amor, da justiça e da misericórdia, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. É como se a lei fosse um mapa, sabe?
que nos ajuda a encontrar os melhores caminhos dentro desse novo mundo que Cristo abriu pra gente. É tipo um guia turístico para a nossa jornada cristã. Show de bola! E como a gente pode aplicar essa compreensão no nosso dia a dia? Precisa decorar esse mapa. Não precisa decorar tudo, não. Mas é importante consultar sempre, né? Buscar conhecer a vontade de Deus através das Escrituras, meditar nos ensinamentos da lei à luz do Evangelho. E, claro, permitir que o Espírito Santo nos guie na prática do amor e da justiça. Afinal, como o próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não adianta só ter o mapa, né? Tem que saber usar, seguir as placas. Que cenário incrível fizemos hoje, hein? Começamos explorando a ideia radical de Wright sobre a justificação pela fé e como ela impacta a comunidade, né? Depois vimos como ele ressignifica a lei, não como um obstáculo, mas como um guia que aponta para Cristo, e a alegoria de Agar e Sarayata. Que interpretação brilhante para a dinâmica entre a lei e a graça. E não podemos esquecer da ênfase de Wright no papel do Espírito Santo, né? Como garantia da herança, a força que nos capacita a viver a vida cristã em sua plenitude. Ele nos impulsiona a buscar a transformação interior, a produzir frutos de justiça e a viver em comunidade livres da escravidão do legalismo. Mas confesso que uma coisa me deixou intrigada. O Wright fala da necessidade de evitar a platonização da escatologia, a moralização da antropologia e a paganização da soteriologia. Nossa, quanta palavra difícil. Mas por trás delas, ele levanta questões importantes sobre como a gente vive a fé no dia a dia, né? Sem dúvida. Ele desalerta para não reduzirmos a fé a uma mera fuga para o céu, ignorando a necessidade de transformar o mundo presente. Também nos convida a ir além da mera obediência a regras, reconhecendo a complexidade do ser humano criado à imagem de Deus. E nos desafia a não banalizar a graça, transformando-a no passe livre para o céu, sem exigir uma mudança real de vida. A fé não é só um ticket para o paraíso, né? É um compromisso com a transformação tanto pessoal quanto do mundo ao nosso redor. Exatamente. A Carta aos Gálatas, iluminada pela leitura de Wright, nos convida a sermos agentes de transformação, a construir um mundo mais justo e compassivo, a viver a liberdade cristã em sua plenitude, a anunciar a boa nova da salvação a todos que nos rodeiam. Uau! Que mergulho profundo e desafiador! A Carta aos Gálatas ganhou vida nova para mim, mostrando a relevância da sua mensagem para os dias de hoje. É a beleza da palavra de Deus, né? Sempre viva e relevante, nos desafiando e nos inspirando a cada leitura. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou desse mergulho na Carta aos Gálatas? Compartilhe suas reflexões com a gente nos comentários e não esqueça de deixar sugestões de livros para a gente destrinchar nos próximos mergulhos. Afinal, a jornada de descoberta continua. E antes de nos despedirmos, aquele recadinho básico, galera. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Compartilhem esse episódio com seus amigos e irmãos na fé. Isso nos ajuda muito a crescer e alcançar mais pessoas. Até a próxima e que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Até a próxima, até!